Olá, aqui é Paulo César. Você já deve ter percebido, pelo caminho que nós estamos tomando, algo que não traz felicidade para muitas pessoas. Você está começando a descobrir que não se trata de mudar outra pessoa, não se trata de colocar o problema na outra pessoa. Na realidade, o problema está em você. E é aí onde entra essa parte X. Parte X é o nome que Phil Stutz, que é um psiquiatra e psicólogo americano muito bem sucedido. Ele criou algumas metodologias, algumas técnicas, algumas ferramentas, como ele chama, que são extremamente úteis. E ele chama essa parte, esse inimigo interno que você tem, de parte X. Parte X é o mal que existe em você. É a parte sua que trabalha intensamente, trabalha, sabe, sem descanso, com um único objetivo: fazer você fracassar, fazer você se sentir um fracassado. Ela não está tão preocupada se você vai fracassar ou não. O importante é como você se sente. Tanto que pessoas extremamente bem-sucedidas, sabe? Pessoas que você olha e você diz assim: essa pessoa tem tudo que eu gostaria de ter. Essas pessoas se sentem tão fracassadas quanto aquelas pessoas que não conseguiram nada na vida. A parte X, ela trabalha implacavelmente, ela usa seus pensamentos, ela usa seus sentimentos, usa suas expectativas, usa os seus sonhos, usa a imagem que você tem de você, usa qualquer palavra. E é aí onde entra nessa questão de relações humanas. Qualquer coisa que outra pessoa diga para você, a sua parte X vai utilizar contra você. É apenas porque você tem essa parte X que os outros, as pessoas, os amigos, os familiares, atingem tanto você. Agora, junto com a parte X, tem uma outra parte sua, uma outra subpersonalidade, vamos chamar assim. E essa subpersonalidade ela foi amplamente descrita por um homem chamado Jung. Jung foi discípulo de Freud, depois se tornou, de certa forma, opositor a Freud. Foi Jung quem desenvolveu conceitos como inconsciente coletivo, por exemplo. Jung diz que todos nós temos uma sombra. E essa sombra é a parte sua que você tem medo, que você esconde, que você reprime, que você faz tudo possível para esconder das outras pessoas. São as suas inseguranças, as suas fraquezas, as suas carências, as suas, sabe, as suas idiosincrasias, os seus hábitos, tudo aquilo que você considera feio, sujo, vergonhoso, fraco em você, que você não quer que as outras pessoas percebam, é sua sombra. Só que existe um conceito que é chamado apropriar-se. E essa sua sombra, ela tem, na realidade, muitas das suas qualidades, mas quando essas qualidades são desapropriadas, quando você não reconhece essas qualidades em você, quando você se envergonha. Você já teve um amigo, por exemplo, uma pessoa que você gostava, mas que você jamais levaria ou apresentaria para um outro grupo de amigos seus? Porque apesar de você gostar dessa pessoa, você teria talvez vergonha, né, por ele não se adequar àquele outro grupo, não corresponder às expectativas daquele outro grupo, sabe? Às vezes é alguém da nossa família, às vezes é um amigo. Você procure ver se existe alguém na sua vida que você já tentou esconder, alguma amizade, alguém que você tentou preservar dos outros, ou algum hábito seu, algum comportamento seu, né? Outro dia eu estava numa reunião de família e um primo meu, ele bebeu um pouquinho a mais e começou a contar histórias do nosso passado.
Histórias que, sabe, são aquelas histórias que você não quer normalmente que todo mundo saiba, não quer que... Você não divulga, né? E isso foi extremamente interessante para mim, porque são histórias que eu nem lembrava, nem passava pela minha cabeça, nem vinha na minha cabeça, e de repente ele começa a desenterrar todos aqueles defuntos, todas aquelas coisas, e, sabe, você começa a se preocupar com a imagem. O que é que vão pensar de mim? O que é que, sabe? E o pior é que as histórias que ele estavam contando estavam meio distorcidas. A coisa não tinha, apesar da história já ser vergonhosa o suficiente, ele ainda fez algumas distorções que tornaram a coisa ainda pior. E é interessante isso, porque essa sombra, se ela não é usada por você, se você não abraça essa sombra, se você não incorpora essa sombra e ela passa a trabalhar junto com você, e você vai se tornar uma pessoa mais autêntica, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais humana. É isso que a sombra faz quando você incorpora ela, quando você traz ela para dentro de você, quando você aceita ela. E muitas pessoas acham que, mas a minha sombra tem defeitos terríveis. Não. Na hora que você abraça essa sombra, todos esses defeitos, eles gradativamente vão se transformando em virtudes. Elas vão, sabe, elas vão se transformando, porque pense na realidade o que é uma virtude, né? Quando você, uma pessoa que nunca tem raiva, uma pessoa que nunca se emociona, uma pessoa que nunca toma uma atitude, né? Agora, pense naquela pessoa que tudo ela tem raiva, tudo ela explode, tudo ela toma uma atitude. Pense naquela pessoa que, sabe, para ela tudo é trabalho, tudo é sério, tudo é pesado, né? Como Milan Kundera fala no início da Insustentável Leveza do Ser, o conceito de peso e leveza, né? Para essa pessoa, tudo tem que ser naquele momento, sabe? Você vai sair com seu namorado, sua esposa, seu marido, seu namorado, seja quem for, e você tem lá, né? Como eu vi um palestrante falar outro dia sobre um amigo dele de 7h15, andar de mãos dadas. 7h25, jantar romântico à luz de velas, né? 8 horas, levar minha mulher a um passeio de barco e beijá-la durante o passeio. Então, pense numa pessoa que é tudo ali metódico. Agora pense naquela outra pessoa que tudo é desorganizado, né? Então, veja que a sua sombra, quando você não incorpora ela, quando você não traz ela para você, ela vai sempre apresentar essas extremidades, ou uma ou outra, né? Agora, quando você traz ela para você, quando você, sabe, assume posse dessa sua sombra, então tudo isso tende a equilibrar você ainda mais. Agora, é aí onde a parte X entra, porque essa sua sombra, ou você, ou ela está do seu lado, ou ela vai ser sempre utilizada pela sua parte X. Esse sentimento de não ser capaz, de não ser suficiente, sabe, esses sentimentos de inferioridade, de tudo isso vai ser usado pela sua parte X. Então, é muito importante que você faça essa distinção entre a sua sombra, que é essa parte de você que você quer esconder, e por isso mesmo ela entra em desequilíbrio, e quanto mais ela entra em desequilíbrio, mais você tenta esconder. E essa parte X, que é realmente essa parte destrutiva dentro de você. E essa parte X vai utilizar a sua sombra.
Agora, o exercício que eu passei num vídeo que eu publiquei antes desse, né? E eu vou colocar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. O exercício é simplesmente você começar a enxergar essa parte X. E o exercício é muito simples. E depois eu quero que você vá lá e assista o vídeo também. O exercício é simplesmente você colocar luz. Você não pode lutar contra aquilo que você não enxerga. Você não pode combater aquilo que você não vê. Então, o que você vai fazer, o primeiro passo, é você começar a rotular a sua parte X. Eu quero que você pense no passado, em algo que você tentou fazer, um objetivo que você teve, qualquer coisa nesse sentido. Pense e veja por que você falhou. Né? Foi por causa da sua autocrítica, foi por causa da sua insegurança, foi por causa, sabe, dessa necessidade de ser perfeito, porque tinha que estar perfeito demais e você cuidou, sabe, não teve coragem, foi por causa da procrastinação, foi o medo de ser julgado. Então, pense, escolha um desses aspectos, todos esses aspectos, e normalmente nós temos um conjunto desses aspectos, mas escolha um em particular. Por que você falhou nesse seu projeto no passado, nessa sua meta, nesse seu objetivo? O que foi que fez você falhar? E o que quer que tenha sido, procure encontrar dentro de você essa parte sua que agiu dessa forma, que agiu intencionalmente para você fracassar. Utilizou a sua própria psicologia, utilizou qualquer fraqueza que você tinha. Ou acreditava que era fraqueza, no caso a sua sombra. Então, localize essa parte que agiu nessa situação, intencionalmente para você falhar. Agora eu quero que você pegue essa parte e eu quero que você diga com palavras na sua mente. Diga, essa é a minha parte X, esse é o meu inimigo. E agora eu quero que você pegue essa parte, eu quero que você imagine que você está, sabe, empurrando ela para a sua frente. Coloque ela perto de você, na sua frente. Uma pequena distância entre vocês. E agora eu quero que você diga novamente, eu quero que você coloque isso em palavras. Né? Não precisa verbalizar, você pode dizer isso dentro da sua mente. Essa é a minha parte X, esse é o meu inimigo. Pronto, você acabou de rotular a sua parte X. E agora o que você precisa fazer é simplesmente, toda vez que, durante uma semana, faça essa experiência. Toda vez que alguém disser algo para você, toda vez que você sentir, né, algo dentro de você, trabalhando contra você, né, pode ser aquele projeto que você precisa fazer e aquela procrastinação, talvez o exercício, talvez a dieta que você quer fazer e tem aquela parte que, sabe, trabalha intensamente. De repente você encontra aquele pedaço de bolo dentro da sua boca, você falou sem pensar, você agiu sem pensar, você... Toda vez que você encontrar esse sabotador interno, eu quero que você pare, eu quero que você imagine empurrando ele para frente, eu quero que você vocalize. Não precisa ser com a boca, como eu falei, pode ser com a mente, pode estar em qualquer ambiente. Eu quero que você rotule. Essa é a minha parte X, esse é o meu inimigo. Né? Com isso, eu quero deixar muito claro, com isso você não vai estar eliminando ou minando, ou, sabe? Você não vai conseguir, na realidade, superar, vencer totalmente sua parte X, rotulando ela. Mas sem rotular, o seu inimigo é invisível. E apenas para deixar um pouco mais claro o que é sua parte X, você já deve ter ouvido uma história, né, que dizem que é uma história indígena, que é muito popular, que
Estava o velho índio, sábio índio, né, conversando com o jovem, dizendo, dentro de todos nós tem dois lobos, né? Tem o lobo branco e o lobo negro. Tem o lobo do bem e o lobo do mal. Tem aquele lobo que tem todos os valores, que é aquilo que há de mais bonito, aquilo que há de superior em você. E tem o outro lobo, aquele que é aquilo que há de mais degradante em você, aquilo que há de inferior em você. E ele pergunta para o jovem, né, qual dos dois lobos vence? E a resposta é aquele que eu alimento. Então, quando você não conhece sua parte X, quando você não conhece esse lobo, né, destrutivo que existe dentro de você, então você está jogando a comida. E quem pegar, pegou. Alguns de nós, né, vence um lado, outros de nós vence o outro. Na maioria de nós estamos simultaneamente alimentando esses dois lobos. Então, a gente alimenta um e alimenta o outro, alimenta um, e a gente vive nesse grande conflito interno. A parte X, ela nunca vai ser destruída em você, ela é uma força cósmica. E na realidade, eu quero que você entenda que ela tem o seu propósito. Ela torna você forte, você precisa superar isso dentro de você. Né? Então, ela tem sim o seu propósito. O problema é que a maioria de nós nos encontramos à mercê desse lobo, dessa força. Então, o que você vai fazer durante pelo menos uma semana é rotular. Toda vez que você encontrar esse autossabotador, né? A gente fala muito em autossabotagem, mas nós temos essa parte que é responsável pela autossabotagem. Então, toda vez que você se deparar com isso, e é muito provável que você esqueça, isso é um exercício novo para você, mas quando você lembrar, então você rotula. Você pega essa parte, você imagina que você está empurrando ela um pouquinho para frente, uma pequena distância em você, e você coloque em palavras na sua mente. Essa é a minha parte X. Esse é o meu inimigo. Faça isso. Você vai ver que só de poder enxergar ela, só de você ter noção de como ela age, né? E ela é inteligentíssima. Ela não aceita lógica, ela usa qualquer coisa contra você. Então, só de você começar a rotular, isso já vai lhe dar um alvo, né? Ela não vai mais conseguir agir de forma invisível. Você vai estar vendo toda vez que ela for agir. Faça isso. Faça esse exercício. E você pode estar se perguntando o que é que isso tem a ver com relações humanas? O que é que isso tem a ver com as reuniões de final de ano, as reuniões de família, as reuniões de amigos, onde essas pessoas, sabe, nos derrubam, sabe, fazem o possível para fazer você se sentir mal. É porque, na realidade, essa pessoa que está fazendo isso, ela não tem força contra você, ela não teria força contra você. Na realidade, é você próprio, essa sua parte interna, que pega essas pessoas, pega as palavras, pega os gestos, pega aquele, sabe, aquelas caras e bocas que as pessoas fazem para você que lhe machuca. Essas muitas vezes são as armas que a sua parte X está usando contra você. Então, se você estiver também conversando com alguém e alguém disser algo e isso quiser colocar você em parafuso, então é só você pegar essa parte sua que está usando isso contra você. Você imaginar que você está empurrando ela um pouquinho para frente e você diz na sua mente, essa é minha parte X, esse é o meu inimigo. No próximo vídeo eu vou lhe ensinar uma técnica fantástica, uma técnica chamada amor ativo. E essa ferramenta, ela vai lidar, vai virar o jogo, né? Tanto com sua parte X, quanto
com essas pessoas que, sabem apertar exatamente os botões certos. Mas, por hora, basta você saber que, na realidade, quem está apertando os botões é você. É essa sua parte interna. É essa parte sua. É esse seu autossabotador. Né? Ele apenas utiliza essas pessoas, utiliza essas oportunidades contra você. Né? E o amor ativo é uma ferramenta que, após você reconhecer essa parte X, vai ensinar você a virar esse jogo, a mostrar de forma muito, muito clara, né? Para você mesmo, tirar essa ilusão, né? Tirar você desse redemoinho, desse labirinto que a gente cai muitas vezes. Então é isso, rotule, comece a rotular. Toda vez que você encontrar essa parte X, toda vez que você estiver se auto-sabotando, então encontre essa parte, imagine essa parte, má dentro de você, esse seu inimigo interno. Imagine você está empurrando ele um pouquinho para frente, né? E rotule. Essa é a minha parte X, esse é o meu sabotador interno, esse é o meu inimigo. Então, até o próximo vídeo.